quando tu é muito inovador, tu paga um preço grande Sim, com essa criação de expectativa e não dá para exatamente pensar que as pessoas vão ter o mesmo velocidade de raciocínio e entendimento que tu tá tendo. Como diz o Carlos Wizard, né? O que é o sucesso? É quando a preparação encontra a oportunidade. Então é isso que eu procuro sempre estar fazendo, sempre estar muito bem preparado para quando a oportunidade aparecer, a gente aproveitar. Então foi isso que a gente fez, a gente aproveitou lá em 2015, porque eu mesmo visitava os clientes e eu via uma certa resistência ao perfil de cliente que eu estava visitando em me receber. Uhum. Porque eu fui basicamente em clientes menosprezados pelas outras distribuidoras e pelo mercado em geral, clientes menores. Só que por ser pequeno, o cara abre, o cara fecha a loja, o cara limpa, o cara abastece, o cara atende cliente. E não tem aquele tempo para atender o representante, que era eu na época. Nem pelo WhatsApp e tudo mais. Aí eu comecei a me sentir mal com isso. E a gente bolou uma planilha no Excel, mandava o link, e aí o cara fazia o pedido, depois a gente colocava pro sistema, e daí dava erro de digitação. E aí eu não me conformo muito com as coisas, né? E eu descobri um sistema que resolvia essa questão, que era um sistema basicamente, na época era Catalogou, era um catálogozinho digital voltado para representante. Pessoal, iniciamos mais um Appcast. Sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo App. E hoje um convidado especial, com uma energia... Chegou gravando, né? Eu falei, ele veio gravar e ele chegou gravando a gente. É Fábio Galli. Fábio da Galli, né? Acabou ficando meu sobrenome, né? De tanto falar, até Mas o meu sobrenome não é? Meu sobrenome é dos Santos. Nossa, entendi. Mas ele passou a ser da Galli há muitos anos, né? Não tem como mudar? Não, cara, o Carlos Wizard fez isso, né? Uhum. O Carlos Wizard, na verdade, de batismo, ele não é Carlos Wizard. Então, isso eu vi até na biografia dele, é uma das coisas que eu gosto de fazer bastante, ler biografias. Sim. Né, e pegar o aprendizado condensado ali de quem realmente fez, né, muito legal. E ele fez isso, cara. Mas é uma função, porque hoje daí já não é mais o Wizard, já vendeu, né, para outro grupo, e daí continuou sendo o Wizard, né, fazendo um merchandising de graça, né, então... Legal. Mas o meu passou a ser Fábio da Galli justamente desde aquela época que eu atuava lá no Televendas da Galli, lá, tentando tirar o pedido, depois correndo para separar, e correndo para entregar, e fazendo tudo, né? Sim, que é o início, né? O início. Então, é CEO e fundador da Galli Distribuidora, referência em distribuição de produtos saudáveis no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, com mais de 2.500 itens no portfólio. Seja muito bem-vindo ao Universo App. Pô, obrigado. Eu fico muito feliz. Estou muito à vontade aqui, realmente, né, nesse ambiente aqui. E, cara, gostei muito de conhecer a estrutura toda, né, desde o momento que eu cheguei ali e que as pessoas vão poder ver no vídeo complementar, né, que eu estou produzindo para o meu canal lá do YouTube. E como tu mesmo falou, né, tudo vai virando conteúdo, tudo vai... Perfeito. A minha mulher que se vê louca comigo ali de, meu Deus, alguém para ele, eu brinquei, eu sou imparável. Mas isso, a gente tem que botar intensidade nas coisas que a gente está fazendo, né? Sim. Eu acho que é uma maneira... Até o meu contador, nós estávamos falando agora há pouco aí da IJS Contabilidade, que provavelmente vai ser o próximo podcast que eu vou participar. Eu acabei não conseguindo participar de um evento que ele promoveu agora há pouco aí, mas eu vi só um inside lá de um history que ele colocou, e era exatamente sobre isso, sobre a intensidade de fazer com que o tempo se reduza, né? É claro que assim, não dá para ser muito intenso demais, porque também senão tu excede a força do torquímetro ali e acaba aumentando a rotatividade da tua empresa, realmente, né? Então, em vários momentos eu sou segurado, eu tenho que baixar um pouco, principalmente com as novidades, né? A gente tem uma fórmula que é intensidade mais horas igual a uma redução do tempo. Então, e as horas a gente fala que podem ser adquiridas, todo mundo pensa em trabalhar mais, mas por mais pessoas, né? Então, quer diminuir ou reduzir a curva do tempo, ou a curva de aprendizado, ou a curva de algum projeto que tu vai demorar 6 meses e tu quer dar uma condensada nele, então investe em intensidade mais horas, que essas horas seriam outras pessoas dentro desse próprio projeto, né? E daí tu vai aumentar o custo, daí tu tem que fazer um balanço ali se faz sentido ou não. Cara, é isso. E assim, eu li a biografia do Elon Musk
continuando a saga das Sim. biografias, né? Agora eu dei uma parada, agora eu tô lendo Howard Marks, que é sobre investimento, começando a criar essa skin aí de investidor, né? Sim. E o pessoal também não entende isso, às vezes quer sair já fazendo e já ser um investidor. Não, tu tem que construir, tu tem que colocar a tua mentalidade e trabalhar para aquilo acontecer. Sim. Mas a biografia do Elon Musk fica muito evidente isso. Tipo, ele assim, workaholic total, só que são fases. Então ele não é assim o tempo todo. Né? Um exemplo agora, a gente até comentei essa semana com a minha esposa sobre isso. A gente estava vendo ele muito nas redes sociais e muito engajado com várias causas políticas e tudo mais, em vários países, no Brasil mesmo, Sim. ele estava causando, né? Sim, sim. E agora tu não tá ouvindo falar muito dele. Sim. Né? As últimas notícias que eu vi foi exatamente de que ele tinha voltado a morar nos escritórios das empresas dele. Morar, literalmente. Então ele vai para lá e não sai mais até resolver os problemas. E eu, num certo nível, obviamente, a gente como empreendedor é assim. E as pessoas nos olham, às vezes até com certo preconceito, e o nosso próprio time, né, em momentos de virada, principalmente como a gente está na Galha agora, com vários pilares estratégicos para fazer essa virada, e voltando alguns passos e algumas coisas que a gente vai comentar daqui um pouco, né, sobre o representante. Gostei muito do foco, foi providencial para esse momento que a gente está agora, né, e poder incentivar outros empreendedores a avançar tecnologicamente, mas mostrar que nós avançamos demais e estamos voltando um pouco. Mas é isso que eu queria, só para não perder o fio da meada sobre o Elon Musk, vários empreendedores ali, como eu, que também sou intenso. É uma fase. Porque a bem da verdade é que algum tempo atrás eu estava acomodado também. Então a gente tem que, em alguns momentos, fazer isso. E dar uma virada de jogo. E aí realmente ir para cima com toda a intensidade, sangue, suor e lágrima. E fazer a coisa acontecer. Mas isso não vai perdurar a vida toda porque não tem saúde que aguente isso, né? Então a gente tem que fazer o contraponto. E é justamente isso que eu vejo grandes empresários como o Elon Musk e vários outros fazendo também. Então agora, por exemplo, é um momento que ele se voltou totalmente para as questões das dificuldades das empresas dele, que são muitas. Ele se meteu em várias frentes políticas, está sofrendo um revés em relação a isso, né? E eu acho uma posição bastante corajosa, né? É bastante importante. A gente precisa fazer isso também, de forma mais ponderada, talvez, mas fazer, né? Não precisa ir pro tudo ou nada, né? Mas eu vejo que agora é o momento que ele voltou a fazer isso. Então, em alguns momentos, a gente precisa morar dentro da nossa empresa. A gente precisa realmente fazer isso que tu falou, fazer mais horas, fazer com mais intensidade. E as pessoas que estão no nosso time precisam entender isso, que existe uma luz no fim desse túnel, né? E ela é muito benéfica, e tudo que a gente vai colher lá faz parte dessa intensidade e dessas horas a mais que a gente faz agora. Legal. Eu já vou cair no assunto sobre vendas. Bora. Tá? Então, eu acho que desde a primeira vez que a gente teve o primeiro contato, inclusive pessoas que já vieram aqui comentaram, né, muito bem sobre vocês, e sobre essa questão de inovar dentro de um mundo que é muito tradicional, que é o de representantes comerciais. Principalmente porque o modelo de representante, ele funciona, ele está dentro da maioria das indústrias e distribuidores, só que existem novas boas práticas para venda, novas boas formas de vender. E eu falo que sim, muitas pessoas ainda defendem que a ideia do básico funciona, e eu concordo 100%, só que eu adicionaria uma questão de que o básico de antes da pandemia é diferente do básico do depois da pandemia. É isso aí. Então, como que está sendo essa virada de chave para vocês? O que vocês estão modelando agora? Se puder contar um pouquinho mais. Claro, eu sou totalmente aberto, né? Só o planejamento estratégico realmente tem algumas coisas que eu não abro, né? Mas antes de qualquer coisa, deixa eu mandar... Qual que é a câmera aqui? Aquela ali? Essa aqui? Deixa eu mandar um beijo aí pro meu amigo Wesley, CEO da Mina, que esteve aqui. Eu tenho que ver o episódio dele, que deve estar fantástico, porque ele é fenomenal, né? Sim. A gente esteve na convenção dos 25 anos lá da Mina. Ele e o time dele todo, assim, um atendimento impecável, cara, no evento. E a gente vê que esse atendimento que nós tivemos lá no evento é o que acaba acontecendo no dia a dia. Então nós estamos numa parceria muito forte com eles na parte de congelados lá, a gente tem muita coisa, inclusive a nossa Fiorino lá, que é da frota própria, já está com uma mina rodando lá,
Legal. Então, tem várias fases e vários pilares desse planejamento estratégico que nós estamos agora, né? Sim. Como a gente conversou antes, então já entrando nessa parte, eu costumo dizer que eu não tenho receio de falar porque eu copio muito. Eu sou, como o Abílio Diniz dizia, né, um copiador profissional. Sim. O que eu faço basicamente é não copiar na literalidade, porque daí eu acho que também assim, tu tem que ter um pouco de cognição e inteligência para pegar esses fragmentos e fazer Sim. da tua forma e colocar a tua autenticidade. Então é isso que basicamente eu faço. Então eu visito muitas indústrias, eu tive no Madeira, em Ponta Grossa, eu falei com o Hang, na Van, então eu visito indústria, visito comércio, para ver boas práticas. Então, independente do tamanho da empresa, tu sempre vai ter alguma coisa lá que tu vai poder transformar e a Gali é isso. É uma coxa de retalhos. Sim. Nossa, tem coisas que são copiadas, mas no final das contas a gente faz do nosso jeito. Adapta a realidade. Adapta a realidade. Então, essa questão dos representantes comerciais, por exemplo, para não puxar muita história lá de trás, que algumas pessoas confundem a gente com uma empresa antagônica ao modelo tradicional. E bem pelo contrário, nós tentamos desde o início, com o representante comercial, com o vendedor CLT. Só que como a gente achou esse filão do digital, e as empresas realmente estavam lá em 2015, muito 2015, né? Sim. Que teve algumas que correram para se atualizar na pandemia, né? Sim, como teve muita gente já entrando no meu segmento que correu para buscar imunidade na época da pandemia, né? Não, imunidade tu busca antes da pandemia. O shape do verão tu constrói no inverno. Então isso eu vou falar muito aqui na internet, nas minhas redes sociais, né? Então eu digo assim, a gente se prepara para quando chegar o momento... como diz o Carlos Wizard, né? O que é o sucesso? É quando a preparação encontra a oportunidade. Então é isso que eu procuro sempre estar fazendo, sempre estar muito bem preparado para quando a oportunidade aparecer, a gente aproveitar. Então foi isso que a gente fez, a gente aproveitou lá em 2015, porque eu mesmo visitava os clientes e eu via uma certa resistência ao perfil de cliente que eu estava visitando em me receber. Porque eu fui basicamente em clientes menosprezados pelas outras distribuidoras e pelo mercado em geral, clientes menores. A numérica mesmo, né? Aquela ponderada, né? Aquela que é esquecida. Então aquela lojinha bem pequena mesmo e tal, ia lá, visitava. Só que por ser pequena, o cara abre, o cara fecha a loja, o cara limpa, o cara abastece, o cara atende cliente. E não tem aquele tempo para atender o representante, que era eu na época. Nem pelo WhatsApp e tudo mais. Aí eu comecei a me sentir mal com isso. E a gente bolou uma planilha no Excel, mandava o link, e aí o cara fazia o pedido, depois a gente colocava para o sistema, e daí dava erro de digitação. E aí eu não me conformo muito com as coisas, né, em todas as etapas. E daí eu consegui resolver essa parte do atendimento, né, porque eu mandava uma planilha, um catálogo, o cara preenchia. Mas aí tinha uma série de erros depois, nesse processo, né, redigitação de pedido, trazia erro, enfim... uma quantidade enorme de falhas nesse processo. E eu descobri um sistema que resolvia essa questão, que era um sistema basicamente, na época era Catalogou, que é aqui de Joinville, inclusive, que depois virou Mercos e depois virou Meus Pedidos, depois virou Mercos e tal, enfim, foi crescendo. E eu comecei com eles na época do Catalogou, que era um catálogozinho digital voltado para representante. E eu entrei como distribuidor meio que metido, então eu digo que eu ajudei muito a Mercos, eles sabem disso, né? A gente é um case lá dentro hoje, porque a gente foi meio que sendo beta deles lá e meio cobaia de ser uma distribuidora a usar um catálogo voltado para representantes para resolver a minha dor. E aí eles viram esse filão e começaram a usar a gente e a gente usar eles e se desenvolver. Então hoje é uma divisão que eles têm lá dentro para distribuidoras, mas a gente que meio que ajudou eles a se desenvolver e nos desenvolvemos junto também. Isso antes da pandemia? Muito antes, 2015. Que legal. Eu lembro que numa madrugada a gente tinha 60 e poucos SKUs na época. E eu peguei uma madrugada e coloquei todas as fotos dos produtos e tal para apresentar para Sabrina, minha esposa, que é minha sócia, né? E mais uma pessoa que trabalhava com nós na época. E eu cheguei e apresentei, todo animado, passei a noite trabalhando, porque eram poucos produtos, mas pra gente que tem dificuldade, colocava as fotos e tal, no final dava problema, tinha que refazer. Cara, cheguei lá no final, consegui apresentar, eles olharam aquilo ali, eu todo animado. E aí, o que vocês acharam? Eles falaram assim, uma bosta. Eu acho que a gente prefere continuar com o Excel. Então aí vem um outro aprendizado.
não criar muita expectativa, porque assim, quando tu é muito inovador, tu paga um preço grande Sim, com essa perfeito. criação de expectativa e não dá para exatamente pensar que as pessoas vão ter o mesmo velocidade de raciocínio e entendimento que tu tá tendo. Sim. Né? Mas eu bati o pé nesse caso, como CEO da empresa já naquela época. Às vezes tu tem que impor algumas coisas, né? E eu fiz e falei, não, nós vamos comprar essa briga aqui, vamos fazer, vamos testar primeiro, porque acho que uma ideia para ela ser boa, ela parar de pé, ela tem que ser testada pelo mercado. Sim. E é o MVP, né? Sim. Vamos botar aqui e vamos fazer rodar. E, cara, foi um sucesso. Realmente, assim, foi um sucesso. Mas demorou. Cara, assim, demorou no começo, assim, até os clientes começarem a entender, porque era realmente uma coisa bem inovadora. E ainda o modelo tradicional funcionava antes da pandemia, né? Funcionava, Sim. mas no nosso segmento caiu muito bem. Porque se atingiu um público que faz pedido meio-dia, enquanto tá almoçando, fim de semana. Então, o meu perfil de pedido hoje, ele é totalmente diferente das outras distribuidoras. Entendi. Porque o cara, ele faz o pedido quando não tem cliente na loja, então ele abre o carrinho, ele começa a botar os pedidos. É a dor é o varejo, que eu vou pegar um gancho disso, Claro. que a gente bate muito nessa tecla e fala assim, ó, gente, enquanto vocês acharem que o produto é o diferencial competitivo de vocês, vocês vão sempre dar murro em ponta de faca. E isso, essa extensão de braço que vocês fizeram pro cliente de vocês ali, isso é vantagem competitiva. E aí a gente usou como exemplo, que é o que eu queria pegar esse gancho, que é essa questão de entender que, olhar para o ICP, entender que ele é um público que paga as contas, é social media da própria empresa, faz a venda no balcão, tira pedido, varre a loja, faz isso, faz aquilo. Essa é a dor do varejo lá na ponta. A dor do varejo lá na ponta não é o produto que tu tá vendendo para ele. Ah, mas o meu produto eu vou usar um exemplo, é um pão que não sei o que, não sei o que. Essa não é a dor dele. A dor desse varejo pequeno é fazer tudo isso daí. É vender, é social media, é isso, é aquilo. Então a gente começou a olhar para esse mercado e falar assim, gente, vocês estão efetivamente entendendo a dor do cliente de vocês? Que é o que tu fez muito bem. Foi a primeira pessoa que eu vejo a falar efetivamente que não, tu olhou para a dor do cliente e soube usar isso para crescer as vendas, que foi através do B2B, né? Da plataforma B2B. E esse foi um dos motivos, inclusive, de a gente ter ficado só no digital por muito tempo, porque a gente tentou equipe externa em vários momentos e é uma dor muito grande. Sim. A gente estava crescendo muito ali, né? 40%, 50% ao ano, então a gente focou naquilo ali, fez muito bem. E a gente continuou olhando para as dores dos clientes, e aqui na sequência eu vou te citar vários outros exemplos de valor agregado em termos de sistema e de serviço que nós fizemos para poder se diferenciar do mercado. Sim. Porque tem mais uma questão, nós como sendo distribuidores, a indústria talvez ela possa, erroneamente, na minha opinião, pensar dessa forma que tu acabou de citar, mas ela é induzida ao erro porque muitas vezes ele tem um produto que é meio que exclusivo dele lá. Sim. No caso do distribuidor, não. Porque muitos concorrentes meus vendem o mesmo produto. Sim. Né? Então, eu mesmo sou um cara muito livre mercado, eu não gosto de monopólio de mercado e tal, eu gosto de concorrência, de bons concorrentes e tal. Então, no meu caso, eu tenho que realmente me diferenciar pela prestação de serviço, que é o que a minha empresa é a prestação de serviço. Então, a gente continuou desde lá olhando sempre muito para a dor do cliente. E aí tem uma série de sistemas que nós temos lá dentro para fazer gestão de data de validade, que é uma dor muito grande no nosso segmento, porque a gente trabalha com produtos com shelf life de 6 meses, de 3 meses. Né? Os pães da mina, por exemplo, agora vai passar a ser 40 dias, mas era 20 dias. Sim. Então, tu trabalhar com essa logística, eles mesmos são demais, porque né, já trabalham com essa logística há muitos anos, mas a gente como distribuidor é um desafio muito grande. Então essa foi uma outra dor que a gente resolveu e várias outras dores que depois no decorrer da conversa aqui eu posso ir citando. Mas a gente acabou sofrendo um pouco porque a gente deixou de lado esse desafio maior, que é de montar a equipe de representantes externos, né, que é o que a gente vai falar agora também. E a gente acabou adiando muito isso devido ao nosso sucesso que a gente teve com essa questão da plataforma digital de pedidos, né? Só que a gente acabou também errando e deixando de lado, muito de lado,
esse varejo tradicional, que é o supermercado médio, as redes médias, que é o quê? É o cara que tem 4, 5 lojas, 8 lojas, ele tem um CD, ele tem um comprador. Então esse cara, ele até vai no digital. Ontem eu entrevistei um cliente que é do Empório Grauve, o Roberto, ele tem 8 lojas. E ele já está com nós há 9 anos. E ele é um perfil diferente, ele realmente se adaptou ao digital. Eu até falei para ele assim, agora nós estamos montando a equipe de representantes. Ele falou, não, eu prefiro não receber ninguém, estou muito bem aqui, muito obrigado. Mas o que a gente vê no varejo alimentar tradicional, o mercadinho, ou a rede de mercados menores, que tem um setor de compras e um comprador, né, principalmente os mais tradicionais, agora que eu estou com 8 ou 10 representantes já, eu até me vi numa situação assim que eu estou parado com esse projeto, basicamente, enquanto o meu catálogo impresso não sai. Porque, por exemplo, o meu representante aqui de Balneário Camboriú, o Cadu, que é um cara excelente, pessoal lá do Paraná, o Harley, pessoal lá do Rio Grande do Sul, Santa Maria, Denise, não vou lembrar de todo mundo aqui agora, porque é bastante gente na equipe, mas pessoal que já atua no varejo tradicional em outras distribuidoras do varejo alimentar tradicional, e eles me relataram vários casos, e aí entender a dor do representante também. Sim. De citar, o Cadu, por exemplo, falou assim, ó, tem um mercado aqui tal, cheguei lá, fulano de tal é o dono, senhor mais tradicional, tava lá arrumando as frutas, falei para ele da empresa, tal, gostou muito. Eu tô aqui no tablet. Não, no tablet eu não olho. Se não tiver um catálogo para mim folhar, eu não olho. Quer dizer, então a gente está enfrentando uma barreira justamente pelo excesso de inovação. Sim. Então a gente está voltando atrás, estamos fazendo um catálogo agora e tudo que a gente vai fazer a gente se dedica, então vai ser o melhor catálogo, na minha humilde opinião aí, das distribuidoras, e vai ser realmente, como a gente se dedicou ao digital, nós estamos nos dedicando ao varejo tradicional offline. Sim, a gente tem eu acho que tem que entender que existe um conflito geracional ali no meio também, né? Então provavelmente esse pessoal do Empório que tu comentou, tinha uma pessoa mais jovem, quem sabe, uma pessoa com uma pegada mais inovadora. Então, enquanto outros mercados, médios mercados, redes, já tem um perfil de uma pessoa 45, 50, 55 mais. Então, daí tu pega um pouco mais essa questão tradicional. E o que eu vejo? Que teve esse boom da tecnologia a favor das distribuidoras, por exemplo, as plataformas B2B, que elas são muito boas. Veio a pandemia, potencializou isso. E pegou muita gente sem roupa, né? Não, desprevenida. Como a gente fala, né? Quando a água baixa, que a gente vê quem tá com roupa e quem tá sem roupa, né? Perfeito. Cara, teve muita gente aí que... não, vocês deram um tiraço de sorte. Não, vocês deram um tiraço bem dado ali, porque... Quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho, né? É perfeito. Tiger Woods. Vocês estavam há 7 anos se preparando. Não, desculpa, 5 anos se preparando. Então, como se já prevessem que alguma coisa ia acontecer. Então, foi incrível isso. Mas a grande maioria, a gente vê que apostou na pandemia, só que existiu outro revés que a gente viu, que foi o crescimento da utilização das plataformas B2B, que é o que vocês fizeram, e depois, como todo mercado novo, cresce, bagunça, ninguém sabe muito bem como lidar com aquele novo mercado, ele cai, estabiliza, e ali fica só quem realmente está bem preparado, bem adaptado e tudo mais. Então, da mesma forma da IA, a inteligência artificial, a gente vê que é um boom, o mercado vai cair, vai estabilizar, e ali a gente vai, então, eu vejo que a inovação ela é importante estar antenado, e o que vocês fizeram foi muito bom, né? Sabe? Só que a gente não olhou muito, e a gente não olha muito por essa questão de tipo assim, vamos adivinhar o futuro. A gente olha mais para as dores, realmente. Sim. Por isso que eu acho que é difícil para outras distribuidoras concorrentes, por exemplo, hoje entraram muitas, né? Como tu citou, a questão de IA e tudo mais, o nosso segmento não é diferente, né? As pessoas fazem negócio olhando assim, o Eduardo tá fazendo, eu acho que dá dinheiro, vamos fazer. Sim. Cara, é um processo decisório bem estranho, né? Sim. Mas é assim que funciona, no geral. Sim. E é o que acaba tornando os oceanos azuis e vermelhos, né? Sim. E o que eu queria, só para não perder o fio da meada,
Era dizer exatamente isso. Se você não age com um propósito e não é a tua verdade, tu não vai fazer bem feito. Sim. O que eu quero dizer com isso? A gente já vinha fazendo porque a gente entendia que isso era uma dor do cliente. Sim. Então a gente sempre fez muito bem feito. Era genuíno, né? É, genuíno, porque olha só, o nosso nível de detalhamento hoje, se tu entrar no sistema da Gali, tu vai ter no mínimo 4 fotos por produto. Tem estúdio fotográfico interno. Então a gente fez o Gali Connect agora, que é um café da manhã onde os clientes vão no sábado lá para conhecer a empresa. Sim. E eu mostrei para eles os nossos diferenciais. São vários. Esse é um deles. A gente fotografa os produtos lá. Para quê? Para que quando o cliente pegar o produto, ele tenha uma diminuição dessa distância do digital para o físico. Ou seja, ele consegue pegar o produto, olhar assim, virar assim, olhar a tabela nutricional. Ele tem a descrição, ele tem vídeo do produto. Então, as outras distribuidoras que vieram porque pensaram assim, e a gente precisa estar nisso daí, a gente precisa se atualizar, daí determinou lá para que se fosse feito, daí não faz bem feito, porque não é um propósito, não entende muito bem o que é aquilo ali, muitas vezes porque já está indo muito bem no offline também, e aí não valoriza muito aquele digital, então vem meio de uma vontade, assim. Daí a gente olha os sistemas de todo mundo, obviamente como eles olham os nossos, também a gente stalkeia todo mundo, isso é bem tranquilo de fazer, né? E a gente vê sistemas muito ruins, que não carregam, que não renderizam, que não tem fotos, né? Então, até dando uma dica aqui para os concorrentes, faz bem feito, né? Sim. Se dá o trabalho de fotografar, de botar foto, porque depois eles não entendem por que o digital não vai bem, por que a Gali vai bem. É porque a gente vai nos detalhes, e a excelência mora justamente nos detalhes. Sim. Como nós agora vamos entrar no mercado que eles estão indo muito bem, pegar nossa fatia e fazer como a gente sempre fez no digital. E tá todo mundo meio nos meus stories e dão uma olhada, dando uma stalkeada, o que vai sair desse louco aí de novo, né? Porque eu tava realmente muito quieto e muito acomodado, né? E agora a gente tá fazendo um barulho de novo aí. Sim. E não é só fumaça, é fogo mesmo, né? E vem muita coisa boa por aí, Sim, com certeza. Legal, muito bom. E a questão de vendas internas ali, vocês apostaram em formações de times desde que montaram a plataforma B2B? Vocês já montaram os times também? Porque geralmente dentro da plataforma, até para quem vai querer, eu vejo isso, pessoal implanta a plataforma e acho que ela também vai ser a solução para tudo, né? Bala de prata. É. Não existe bala de prata, galera. Não tem que ter time, às vezes o pedido vai ficar parado na plataforma, tu tem que chamar, como vocês lidaram com esse processo de vendas interno? Cara, então assim, como eu citei ali no início, eu fazia as vendas, daí, e sou vendedor, tô aqui vendendo a minha imagem, inclusive, Sim. né? Já me segue @FabioDagalha em todas as redes sociais. Até no TikTok eu sou o tiozão do TikTok lá da turma do meu filho. E, cara, acabei de falar isso no caminho, inclusive, cheguei no Madeira fazendo um barulho ali e tal, e falei, já me segue lá e tal. E aí às vezes eu gravo com algumas pessoas que depois eu vou ver que o cara tem canal no YouTube e o cara não me falou. Sim. Então tu tem que vender a tua imagem se tu é vendedor em primeiro lugar, Sim. né? E é isso que eu tô fazendo aqui, justamente, vendendo a imagem de vocês, pra quem me segue. Sim. E a minha pra quem vice-versa, né? Então é isso que a gente faz o tempo todo. E é o que eu fazia lá no início, e é o que a gente nunca deixou de fazer. A gente nunca deixou de ter um time interno de venda. Então, muito legal essa questão que tu colocou, porque me dá uma oportunidade de esclarecer isso para muitas pessoas, fornecedores e tudo mais, que olham para a Gali como se fosse um site. Então a Gali é um e-commerce. Inclusive, alguns fornecedores erroneamente nos cadastraram como e-commerce, nos deram uma tabela errada, e a gente brigou por mostrar isso, né, e lutar para mostrar, não, nós temos um time aqui com 4, 5 pessoas, uma supervisora de vendas, nós temos aqui as vendedoras divididas por estado, sempre foi assim. O sistema ele vem a complementar o time interno de vendas, né? Então a gente continua tendo time para fazer exatamente o que tu falou. Porque a tecnologia, por melhor que ela seja, ela é feita por seres humanos e é uma matéria falha por si só desde o princípio. Sim. Então, por melhor que ela seja, ela vai ter alguma falha. Por mais tecnologia que tenha nas indústrias, sempre vai ter alguém olhando lá no final, né? Tu já percebeu isso? Sim. A latinha passa aqui, mas tem um olho humano lá no final para ver aquilo ali se a máquina está funcionando certinho. No nosso caso não é diferente, né? Então eu já sofri bastante esse preconceito das pessoas cadastrar a gente erroneamente ou nos interpretar de maneira errada. Sim. Como se fosse uma empresa puramente B2B
e só um e-commerce. Não, nós somos uma empresa com televendas, com estrutura de vendas agora física, híbrida, eu costumo dizer assim. Eu gosto de fazer, como a gente falou em off, tirar o melhor de todos os mundos. É isso que a gente sempre fez e vai continuar fazendo. Sim. Então nós temos o time... Agora, claro que eu estou revendo algumas questões de automação de venda, estou olhando para várias empresas de tecnologia. Vai ser legal a gente conversar, ver que vocês têm também esse know-how aí, né, por trás, né? Sim. Que a gente vai conversar depois aí sobre isso. Mas a gente... Cara, a gente se adaptou, a gente não faz aquele telemarketing, ligar e tal, mas assim, a gente tem esse contato com os clientes, o acompanhamento do pedido lá no sistema. Sim. Então é uma pessoa, por exemplo, eu tenho uma pessoa por estado, que é responsável por todo o atendimento aos representantes e a recepção dos pedidos na plataforma. Depois ela passa para o WMS. Então lá no WMS, que é um software alemão que nós temos que fazer todo o controle de data de validades, nós temos um Kanban lá também, né, que por isso que eu brinquei ali, e é um sistema muito avançado. Então, quem quiser conhecer mais, tem um vídeo de 1 hora e pouco, que é o primeiro vídeo do canal, onde eu falo detalhadamente do sistema, do começo ao fim, né, e é um material bem pedagógico sobre como que funciona desde a hora que chega a mercadoria, o pedido e tudo mais, os sistemas que nós utilizamos, né. E nunca te incomodou isso, de ser tão aberto quanto ao que vocês fazem na Gali? Cara, nunca me incomodou e é uma barreira que eu vejo com os meus fornecedores hoje. Porque a minha proposta é justamente poder viajar de moto, né? Hoje nós vemos porque, né, minha esposa quebrou o pé ali, todo mundo tá sabendo já e o tempo não tá colaborando também. Sim, perfeito. Mas a ideia é rodar de moto e ir lá visitar os fornecedores. Eu tô vendo uma resistência muito grande, todo mundo assim, eu não... tipo assim, o cara quer olhar o que todo mundo tá fazendo, mas ele não quer mostrar. E no final das contas, isso aqui é uma corrente do bem ou não é? Sim. Então, só que eu entendo que eu, para poder puxar esse bonde como eu sempre faço, eu tô mostrando. Então eu não tenho receio em mostrar tudo que eu tô mostrando e falar tudo que eu tô falando e que tá lá no meu canal do YouTube, nas redes sociais, porque o que é mais importante, que é o plano de negócios realmente, é o business plan, que é onde estão os meus passos estratégicos, esse eu realmente não vou mostrar. Sim. É onde realmente eu vou surpreender. Então, tudo que eu mostro aqui é domínio público. É domínio público. É o que eu copio, como eu falei, nessas minhas andanças por aí. Sim. E eu, ao mesmo tempo que eu vejo um grande receio de algumas empresas em mostrar, eu vejo uma receptividade muito grande do outro lado em grandes empresários mostrar. Que nem eu citei. Luciano Hang, eu sou do Rio Grande do Sul, eu até ia te perguntar, não sei se tu é gaúcho. Então aí Chapecó é mais gaúcho do que muito gaúcho. Eu sou de Passo Fundo, eu vejo volta e meia tomando chimarrão ali, mas o oestão lá, o interior aí, Paraná, é mais gaúcho do que a gente mesmo, né? Sim. E eu conheci muitos empresários grandes lá no Rio Grande do Sul, né? Eu sou empreendedor há muitos anos, e eu tive a oportunidade de conhecer grandes, muito grandes, como tu tá recebendo aqui. Sim. E aí uns caras que se acham grandes. E normalmente o cara que é grande, grande mesmo, ele tem algumas características em comum. Que é ser humilde, extremamente humilde. Que é querer compartilhar e querer ajudar, realmente. E ser muito aberto e muito receptivo, né? E o cara que é médio para pequeno, ele tem esses receios e essas inseguranças. Sim. Então eu não sou grande, mas eu estou procurando aprender com esses realmente que são caras assim. Seu Zefiro Giassi, eu tive a oportunidade de conhecer, o Luciano Hang, o Júnior Durs, que agora eu tive uma experiência no Madeiro, lá inclusive eu gravei um vídeo lá e mandei um áudio no WhatsApp, ele me respondeu, tem vídeo aí no canal. E essa que a galera não está entendendo muito a proposta do meu canal. A proposta do meu canal é lifestyle, é mostrar um pouco de cada coisa, é mostrar o podcast, é hambúrguer, misturar o conteúdo, que é denso e que muitas vezes é chato, e a galera não tá muito afim de ver, e empacotar isso de uma maneira com viagem de moto, com uma coisa mais descontraída, pra daí o cara falar assim, pô, isso aí é legal, esse cara é meio doido, vou ver o que esse cara tá fazendo. E aí naquele sanduíche ali que ele vai comer gostoso, vai ter um conteúdo bom que nem nós estamos produzindo aqui. Tu sabe que isso que tu falou, a gente vive muito, né? A gente recebeu semana passada aqui, tava o pessoal presidente da Condor, que tu imagino que conhece a Indústrias Condor. Pô. Pessoal da Dealer.
também outra indústria grande da região, Sim. e tu conversa com eles, meu Deus do céu. Te ouvem como se tu fosse a pessoa mais inteligente do mundo, até tu se sente bem, né? Fala assim, caraca, será que eu sou deles? Nossa, que legal, tuas estratégias e tudo mais. Provavelmente coisas que eles já passaram, que eles já enfrentaram. Só tá te dando há muito uma tempo. corda. Exatamente, e a gente tem uma característica que a gente fala assim, ó. Eu sempre falo, pessoal, ó, pega e analisa todas as pessoas que falam mal de vocês, ou falam mal de alguma produção que vocês fizeram, ou te stalkeiam, ou fazem alguma coisa ruim, não stalkear não é ruim, mas alguma coisa ruim, de forma negativa, falam mal e tudo mais, são pessoas que não construíram nada. É isso. Entende? Quem não faz nada, vira comentarista da vida de quem fez. De quem fez. Então, no começo, a gente passou muito por isso também, de empresas, de outras empresas atacando a gente e tudo mais. Eu sempre fui mais, nesse meu perfil, um pouco mais olhar, entender o que está acontecendo e depois agir. Uhum. Né? Já errei muito por ser muito impulsivo. E aí eu falo, cara, sinal que a gente está fazendo alguma coisa certa. Né? Então, deixa eles continuar falando mal, alguma hora eles vão cansar. Ou errado, né? Também faz parte do aprendizado e do processo. Sim, perfeito. O errado, né? Perfeito. E a gente também errou muito no processo de construir, construir, quer ver? Para mim, como a minha vertente é vendas, para mim o time de vendas ia ser o time mais fácil de construir de todo o grupo. Uhum. Eu achei que tech ia ser o mais difícil. Subestimou. O time de vendas é o disparado mais difícil de construir. É porque eu vejo assim, ó, o time de vendas, eles são empreendedores, né? Sim. Porque o cara acha que assim, ser empreendedor tem empresa. Não é. Tem muito cara que tem empresa, não é empreendedor. Sim. Ser empreendedor é tu inovar onde tu tá. Sim. Né? Ser empreendedor é pensar diferente, é resolver problemas, basicamente. Então, não importa onde a pessoa esteja, né? Seja CLT, ela é uma empreendedora, ela resolve o problema, ela vai além, ela é empreendedora. Sim. E na área comercial, o pessoal já é mais safo, já é um nível, assim, que para virar empresário é 2 toques, assim, tipo, é rápido. Então, Sim. o desafio maior é por isso que eles te olham com... Eles não vão te seguir se tu realmente não for um cara que provar para eles que tu é bom naquilo ali realmente, né? Sim. Então, eu vejo que tem uma dificuldade a mais nesse sentido, né? E o pessoal realmente... até porque eu acho que a própria profissão do vendedor, ela vai calejando ele para que ele se torne forte nisso. Porque ele fala com muita gente, ele fala com muito empresário, ele vive muita coisa. Então o nível de aprendizado dele é muito maior. Então, quando tu vai falar com esse time já... O cara conversa com... Que nem eu trabalhei na área comercial em transportadora, então tive a oportunidade de estar diariamente em vários ambientes. Uhum. E ver o que funciona num, o que não funciona em outro. Então, tu imagina o nível de aprendizado que tu tem na área comercial nessa atividade, principalmente. Tem alguns que tu vai sempre no mesmo segmento, sempre na mesma fatia e tal. Ok, mas mesmo assim tu fala com muitas pessoas, teu poder de argumentação e retórica, ele tem que crescer. Sim. Ele tem que ter um arquivo cada vez maior. Então, tu exercita muito o teu cérebro e teu poder cognitivo automaticamente aumenta. Então, eu vejo que esse que é o desafio maior também, né? Sim. É o desafio também de todas as áreas, né? De ter muita gente e encontrar poucos bons, Sim. como normalmente é. Mas aqui tem esse desafio maior, na minha opinião, que a própria profissão acaba trazendo essa expertise para esse pessoal. Tu acredita no buscar pronto ou tu acredita no formar? Cara, eu acredito no formar. Eu acho que o buscar pronto, ele é muito caro. Uhum. Então, se tu tem bala na agulha, vai buscar pronto, assim, é o ideal. Mas tem que fazer conta, às vezes, porque o desenvolver, às vezes, ele vai custando um pouquinho, mas se tu for somar, às vezes ele acaba custando mais caro do que o buscar pronto. Sim. Então é difícil dar uma resposta pronta para isso, né? Sim. Muitas coisas aqui que a gente vai falar não tem receita de bolo, né? Sim. Tu tem que ter uma base da receita do bolo. Vai o fermento, vai a massa, tal, isso e aquilo. Mas aí tu tem intempéries, né? Que nem... eu sou muito da cozinha, né? De fazer massas e pizza de longa fermentação e tal. Então tu tem uma base para fazer a massa. Mas se tu não levar em consideração as intempéries, o tempo,
O tempo de fermentação, por exemplo, de uma massa, de pão, de qualquer coisa, num dia que nem hoje, chovendo e frio, é uma. Tu tem que botar dentro do forno, tu tem que fazer um ambiente controlado. Então, o que eu quero dizer? Receita de bolo, nós vamos dar aquilo, ok. Só que se vocês não tiverem a capacidade de discernimento, e aí mora o diferencial, de entender que é uma receita, mas tu tem várias variáveis que tu tem que levar em consideração para ver o que funciona aí para ti, Sim. tu não vai dar certo com essa receita de bolo, porque às vezes a galera tá ali, ai meu Deus, ele falou isso aqui eu vou... Cara, não é isso, assim, né? Sim. Então, eu acredito que, assim, eu já busquei pronto, agora, por exemplo, na parte de marketing, eu vinha tentando desenvolver internamente o time, e é um desafio muito grande. Bem difícil. Cara, que dor, velho, desse pessoal. E daí o que eu fiz? Eu mantive uma parte do marketing interno, que é justamente essa questão das fotos e tudo mais, que eu tenho uma necessidade a mais que uma agência, talvez, custaria muito caro. Sim. E aí eu contratei uma agência, que é a Camila da Tumbs, né, que tá fazendo essa parte de UX designer, que é de experiência do cliente e tudo mais. Aí uma pessoa no nível mais sênior, né, e aí eu contrato por uma fração do tempo e do valor. Sim. Então é isso que eu tenho meio que feito, e daí de novo atuando de uma forma mais híbrida no marketing também. Sim, então, pegando esse gancho tirando o ali, melhor dos dois mundos, sim, digamos assim. pegando esse gancho que tu comentou ali, quando a gente montou o modelo de educação, a gente trouxe muito esse conceito, a gente vive muito a indústria na parte de serviços. Então, a parte de serviço, são comitês de diversas indústrias, são estratégias de diversas indústrias, centenas de indústrias. Então, não é a nossa dor, é a dor de muita indústria. E aí a gente falou assim, vamos montar a educação. A gente montou a educação e tudo mais. A gente falou, tá, o que a gente vai ensinar na educação? Daí eu me lembro que veio um representante e falou assim, tá, mas representando o têxtil, né? Não, porque vocês vão... Eu falei, cara, a gente não quer te ensinar a bater mala, cara. A gente não tem como te ensinar a bater mala. Tu bate muito mais mala que nós. Eu falei, a gente tá aqui para complementar em algumas visões diferentes. E como que a gente vai fazer isso? Ajudando tu a resolver problema. E como que tu resolve o problema? Sentando a bunda na cadeira e fazendo. Então, quando a gente começou o modelo de educação, a gente começou diferente. E hoje a gente chegou num modelo que é muito parecido com o modelo Harvard, que é causa-problema, conhecimento e aplicação da resolução dessa causa-problema em específico. Então, a gente fez causa-problema, aplicação, causa-problema, aplicação, causa-problema, aplicação. Então, as nossas formações, tu tem, por exemplo, essa aqui que está aqui na gestão de representantes comerciais, são 3 encontros, 2 deles para passar o conteúdo, e um desses encontros, que é o dia inteiro aqui na sede, conosco, a gente passa a causa-problema de uma das indústrias que a gente atende, a gente tira todos os nomes de tudo e fala, galera, vamos juntar os times aí, a gente forma os squads e agora nós vamos resolver todo mundo junto essa causa-problema. E aí a gente começa a discutir como vai ser o atendimento, como vai ser, como vamos mapear a região, daí IM, inteligência de mercado, é uma coisa muito nova para a região ainda. Poucas empresas utilizam o IM para representantes comerciais. A gente fala, tá, mas se tivesse inteligência de mercado, não seria melhor para projetos de expansão? E a gente não dá a fórmula, a gente faz o pessoal refletir. Ah, não sei, eu acho que não, mas espera aí, será que não mesmo? Já pensou se tu conseguisse utilizar uma IA para planejar a rota e saber exatamente quais os pontos de venda tu pode passar para fazer os teus projetos de expansão? Quem sabe esses pontos de venda passar para o time interno, fazer a expansão depois, passar para o representante externo, de rua. E será que daria? E bota o pessoal pensar, legal, pode ser que dê, vamos estudar. E aí eles vão rabiscando. Muito legal. Então a gente entendeu que o conhecimento ele é importante, mas o conhecimento ele tem que ser botado em prática na hora. Cara, perfeito. E é o que eu bato muito nessa tecla também. Inclusive o Gale Connect, nós tivemos a primeira edição agora, uma semana atrás. Foi exatamente partindo desse ponto de vista. Eu não queria ensinar nada pra ninguém. Eu queria trazer todo mundo pra gente pensar junto. Tem que discutir. E é exatamente a mesma maneira que tu falou agora, né? Porque eu acho que assim, hoje em dia tem muita gente pra ensinar e pouca gente pra aprender. Sim. Então essa é uma das grandes críticas que eu falo. Eu já me vejo num ambiente como esse, por exemplo. De tu se colocar numa situação de dizer assim, cara,
Por isso que esse cara te respondeu, o representante da indústria, já meio armado. Sim. É porque muita gente querendo realmente só ensinar. E tu precisa primeiro aprender com ele quais são as dores para depois daí poder ajudá-lo, Sim. né, com essa criação de caminho, né? Sim. Eu sou atirador esportivo, né? Eu sou o CAC, né? Como fala, eu tô dentro do tiro aí já há muitos anos. E tem um termo que a gente usa lá, que é treinamento difícil, combate fácil. Sim. É exatamente o que vocês fazem aqui. Sim. Vocês treinam difícil e mais próximo da realidade possível para que o combate seja fácil. Nunca vai substituir o combate, que é o que eu falo da questão da teoria e da prática. Elas teriam equivalência e aí depois tu poder ser realmente completo, né, disso. Porque o cara que só estuda, cara, eu conheço muita gente também que só estuda, como a gente falou ali, faz curso e paga caro. E aí sai daqui e não bota em prática, não faz um history e não pratica aquilo lá que ele realmente aprendeu aqui. Ou seja, vai pro combate e quer ficar trocando de arminha. Sim. Vai pro combate e chega lá cheio de dúvida e insegurança. Sim. Cara, tu treinou, tu tem segurança naquilo que tu aprendeu, tu fez a escolha da instituição, tu tem que confiar. Por mais que a gente sempre vai ter uma insegurança lá no subconsciente, isso é normal. Por mais seguro que o cara possa parecer, sim, ele sempre vai ter uma certa dúvida, isso faz parte. Sempre tem um medo, alguma coisa. Ela vai ser resolvida lá no combate. Então tu treinou, tu pegou a tua arma, tu vai pro combate. A arma falhou, tu vai dando coronhado, tu vai no dente, tu vai. Sim. E lá tu vai aprender o restante, né? Então, e por isso que eu digo que é importante aliar essas duas fases, a teoria e a prática. Um não substitui o outro. Eu acho que são complementares, né? Quanto mais difícil o treinamento, sim, mais fácil vai ser o combate. Sim. A gente volta a dizer assim, eu acho que esse foi um dos acertos. A gente tem a educação muito jovem, é uma empresa muito nova e como as outras deu um boom rápido, mas muito por essa nossa tese de defender que a gente não está aqui. A gente é um ambiente que fomenta a inovação, a criatividade. A gente cresceu com criatividade. A gente não cresceu com grana, a gente é mais criativo do que rico. Cara, isso tu falou em off, eu achei muito legal. Então, a gente quer que as pessoas entendam que a gente não está aqui para ensinar representante a bater mala, a mostrar. A gente está aqui para ajudar a fomentar ideias que possam ser diferentes. O nosso papel é que as pessoas entrem aqui assim e saiam, legal. Então, quer dizer que se eu pego, o que é porque daí o pessoal fala, IM, inteligência de mercado. Nossa, é muito distante do que eu faço. Não é distante, cara. Vamos fazer o seguinte, daí a gente faz isso aqui. Já teve isso, eu tô falando que já teve. Daí o pessoal, é muito distante do que a gente faz, porque a gente tem poucos representantes. Eu falei, amigão, vamos fazer o seguinte, me fala a região. Daí eu abri uma tecnologia que eu não vou dar. Né? Venho na imersão para aprender. Isso que eu ia falar, eu também dou várias barbadas, mas assim, também muito fácil não, né? Daí a gente pega, até depois eu posso ver se eu consigo achar aqui. Qual a região? A região é... Deixa eu ver o nome aqui, depois eu falo pra você. É Paraná. Eu vou achar aqui, eu vou te mostrar. Pra te ver... aqui... Eu vou achar... Deixa eu ver se é esse aqui. E aí tá a prática novamente, né? Sim, fazendo na prática para mostrar. Esse aqui é um estudo que a gente fez para um cliente, que é uma indústria, né? Que achava que era pequeno. Pô, não é tão pequeno não, né, cara? Que isso? Daí o que a gente faz? É muito difícil? Sim, é muito difícil fazer o estudo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, senta aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Eu vou pegar outro exemplo aqui, de outro, que quem sabe esteja um pouco diferente. Esse aqui é outro, mapa de região. Essa aqui é a IM que tu falou, a inteligência de mercado. Exatamente. Então, a gente pega uma base de clientes, essa base de clientes, ela tem características em comum de clientes já dentro de casa, estudo de CP. Isso eu vou dar o spoiler para vocês. Pega, faz o estudo de CP, que é o que é o cliente ideal. A gente parte desse estudo dos clientes que já são clientes nossos. Então, cliente que entrega mais... nós que definimos as regras. Cliente que deixa mais margem... Cliente que entrega mais valor para a marca, nós que definimos o que é a regra de um cliente ideal, de um ICP. Definimos isso, nós vamos pegar uma safra de clientes. Dessa safra nós vamos tirar, por exemplo, o KINAI, que é a forma mais fácil de fazer esse estudo. Aí nós vamos cruzar esse KINAI com
KNAIs de empresas da região de Minas Gerais aqui, ó, que é o que a gente fez aqui, ó. Sim. E aí a gente vai perceber que existem 1.681 KNAIs correlacionados àquele cliente ideal que eu tenho aqui em Santa Catarina. Aí eu venho aqui, clico aqui, isolei, e aqui tá todos os nomes das empresas, o CNPJ, os telefones e todas as informações mais. E aí a gente faz o quê? Passa essa lista, obviamente, pro time interno de vendas, e a partir do momento que passou pro time interno de vendas, fala assim, ó, legal, agora é desafio de vocês, junto com o time de marketing, de achar a melhor forma de chegar nesse cliente. O cliente tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Como que a gente vai chegar nele? Se vai mandar um chazinho da vovó, se vai mandar uma garrafa de água, se vai mandar... Se vai ligar, se vai... Como a gente chega nesse cliente? Esse é o nosso objetivo. E vai atualizar esse banco de dados também, porque tem uma galera que bota KNAI ali que não tem, às vezes também. Não é um... Perfeito, quer ver o têxtil, né? O têxtil existem muitas variações dentro de um KNAI específico. Então, mas é isso que a gente quer aqui. Cara, nós utilizamos um sistema bem parecido com esse alguns anos atrás. E, cara, é muito bom. Assim, a gente acabou fazendo várias experiências nesse período todo, né, que a gente tá atuando. São 13 anos de mercado e a gente sempre teve esse lado da inovação, né? Muitas vezes pagamos um preço muito grande por inovar demais. A inovação ela tem um custo muito alto, então tem que tomar um cuidado, principalmente as empresas maiores. Eu digo assim, que bom que a gente resolveu muitas dores nossas enquanto a gente ainda é pequeno. Na verdade, nós estamos se tornando médios agora e escalando, né? Mas muitas coisas a gente implantou quando a gente era pequeno. Então, por exemplo, WMS, que eu vejo distribuidores estão há 20 e poucos anos no mercado agora, cara, colocando uns sistemas assim, ó, meia boca ainda, meio de nome, porque é isso, galera, assim, não adianta ir por marca, né? Nós estamos falando de alguns sistemas ali, mais referências, mas eu não olho dessa forma, cara, eu sou bem criterioso e às vezes eu gosto de olhar custo-benefício. Eu não olho muito marca só por si só, sabe? Vou implantar Salesforce porque... Uau! O Intor, aqui, sei lá, cara, eu não tenho muito isso, tanto é que assim, ó, pra te ter vou citar um exemplo. O meu WMS, até o meu cara da TI, eu comecei a gravar lá, ele chegou e entregou o nome do sistema, eu falei, não era pra falar tanto, né, cara, mas assim, ele citou, né, porque algumas coisas eu falo quase tudo, né, mas ele falou o nome do sistema lá, enfim... mas eu acho que às vezes os caras são tão devagar que nem isso eles vão pegar, velho. Não, e aí, assim, ó, o WMS que nós implantamos, por exemplo, ele é de origem alemã e ele não é super conhecido, mas ele é tipo um Open Office, sabe? Então ali tu tem o Word, né, pra galera entender, que é da Microsoft, que tu paga lá e tal, e tem o Open Office, né, que é aquele abertão lá que tu vai lá e usa e é bom pra caramba e eu uso. O meu WMS hoje, ele é meio que tipo isso. Né, ele é meio que uma plataforma parecido com o OpenOffice, é um código aberto, e a decodificadora deles para a América Latina fica aqui no Rio Grande do Sul, em Nova Prata. Então, cara, ele é fantástico porque ele é totalmente customizável, a gente é um case deles aqui em Santa Catarina, né, e no Brasil, da forma que a gente implantou. Foi uma dor bem grande porque a gente queria implantar como se fosse a Amazon mesmo. Hoje, se tu for olhar o nosso sistema, resguardadas as devidas proporções, né? A gente fala assim, a Amazon, né? Mas se for olhar o sistema da Amazon hoje, quando tu compra, muitas vezes tu pode ver que até o sistema da Amazon, eles implantaram de uma forma que eu gostaria de ter implantado, mas no final das contas ele tem uma deficiência, ou algumas, mas uma delas é, por exemplo, assim, ele faz a cubagem da caixa. Então, quando ele separa lá o item, o próprio sistema sabe as medidas e o peso e qual a embalagem que tu precisa para aquela caneca, por exemplo. Então, quando a pessoa vai separar, ele já pega aquela embalagem. Só que, às vezes, ele erra isso e pega uma embalagem muito maior. Eu já recebi coisa da Amazon que tem um itemzinho pequeno dentro numa caixa gigantesca. Que foi o que eu senti na prática. Porque o meu sistema era para ser assim, no início, o meu WMS. Era para pegar o pedido... E ele, sabendo as medidas e o peso, ele me dizer quais caixas de envio eu preciso para aquele determinado pedido. Então, em vez de eu separar no carrinho, numa caixa como é hoje, de interna, e depois passar para a caixa de embarque, eu já iria separar na caixa de embarque. E aí, cara, isso aí foi uma dor de cabeça desgraçada, assim, sabe? Porque só a implantação do sistema por si só já é muito difícil.
Mas isso aí foi o que eu quero dizer do inovar demais. Sim. Foi uma coisa que a gente não conseguiu, realmente, porque daí, pô, eu ia ter que abrir mão de uma questão sustentável de embalagem que eu faço hoje, que é reutilizar as embalagens que vêm da indústria para mim. Né? Hoje eu reutilizo a caixa que vem lá da mina, que vem da Vitalin, que vem de outros fornecedores. Eu reutilizo ela para enviar para o lojista. Então iria ter uma grande perda desse material, porque eu não tenho como cadastrar todas essas caixas no sistema, enfim. Trouxe uma complexidade muito grande, né, para a implantação desse sistema. A gente voltou atrás dessa parte da cubagem, mas o restante todo a gente tem lá. Legal. Então isso que eu quero dizer, assim, trazer como um exemplo pessoal aqui. Não dá para inovar demais o tempo todo também, porque às vezes tu não vai ter esse custo e esse orçamento para bancar. Perfeito, para sustentar isso. Sustentar, né? Isso aí. Mas para fechar, eu concordo. E a gente está bem alinhado nesse tema. Inclusive, eu falo ao pessoal, cara, inovar às vezes é botar uma reunião eficiente a mais dentro da semana. É isso. Às vezes é mais básico, né? Nem sempre inovar é só tecnologia. E o pessoal confunde o inovar dentro da empresa relacionado só à tecnologia. E às vezes a gente tenta falar, não, peraí, inovar pode inovar de outras formas também, com um ambiente como esse, reformando. Ah, mas eu não... com o que tu tem na mão, né? A gente defende, o pessoal fala, não, mas é fácil para vocês, que tem uma estrutura grande, bonita, não sei o que. Eu falei, cara, deixa eu ver tuas mãos. Uma vez eu fiz isso. Daí ele falou, como assim, deixa eu ver? Deixa eu ver tuas mãos. Daí ele fez assim. Eu falei, tá boa? Tá boa, então pega um rolo e pinta a parede. É isso aí, cara. Então, pega o rolo e pinta, porque é gente que pintou, cara. Skin the game. A gente tinha aquela sala na parte da educação lá, que a gente precisava pintar para outra semana que tinha evento, que antes era tudo claro, e a gente queria escurecer. Fez, mas aí essas linhas aqui... Não. Tu não vai daí dizer que tu colocou cada linha dessa, né? Daí é demais. Mas a área de educação a gente precisava pintar para outra semana que tinha evento, e não conseguia gente para pintar, não conseguia, fizemos um multirão ali, deu... Acho que umas 4 horinhas assim, pintamos tudo. Que legal. E o aprendizado, né? E a humildade, né? Sim, e todo mundo junto, fazendo legal. junto. É isso aí. A gente pediu umas pizzas, daí rola aquele... Nossa. Então, foi muito bom. E voltando à questão do ponto que eu comentei antes, então, quando a gente bate nessa questão da educação, não, peraí, porque existe inúmeras resistências do pessoal que vem aqui. E a gente já tá mais calejado. E algumas que eles colocam, né? Sim. Porque igual tu falou assim, tem uma mão... Mas o próprio cara coloca algumas pedras no meio do caminho dele pra dizer assim, tá, mas agora tem essas pedras aqui, agora não dá. Eu vejo que tu faz muito isso, né? Sim. Tu pega essas metas maiores e tu diz assim, quem sabe faz uma reunião só então, né? Sim. Cara, eu penso muito em relação a isso também, assim, metas grandes, dividir em metas menores. Sim. E fazer com o que tu tem na mão. Tu viu, eu cheguei aqui com a câmerazinha, botei ali do lado e tal. Sim. E tem uma galera do meu segmento que tá assim, meu Deus, esse louco aí fazendo isso aí de novo e... não sei o que, eu tô tirando todo mundo, né, do conforto, puxando o cobertor, né, e bora. Sim. Ah, não, mas eu vou precisar ter uma câmera dessa e tal. Cara, se tu for ver o celular que eu comecei, for olhar, né, é vergonhoso até. Mas a gente passa bastante vergonha, né, pra depois começar a fazer melhor. Sim, os nossos podcasts, os primeiros, né, meu Deus, a qualidade era... Até que eles vieram, ajudaram a gente a organizar. A qualidade em si da imagem do podcast era muito esse aqui ruim. Não vai ser tão bom, mas é por causa da minha participação, né? Daí a qualidade não, vai estar ok. A qualidade tá boa já. Não, qualidade então, mas antes, e coisa simples, né? A gente tinha coisa assim, um ajuste. Cara, é tempo. Só que a gente não parou. Eu falei, pessoal, vamos cara, não parar, eu acho que é um belo de um conselho, né, cara? Sim. Realmente, né? Assim, que vai tornando tudo melhor, né? E eu tava pensando aqui, cara, pô, se tu me dissesse que tu colocou essas cordinhas aqui, eu ia te chamar de Rodrigo Hilbert, né? Porque, cara, a estrutura toda, né, realmente aqui ficou muito legal, né? E tá vendo? Mas começou de tu pintando a parede, né? Sim. Não, foi a parede a gente fez, as luminárias, eu ajudei ali, porque também não ia... que não vai aparecer por trás. No meu canal do YouTube vai estar tudo isso aqui. Então, inclusive o nosso amigo Edmar ali, né? Tá atrás das câmeras ali. Então essas luzes aqui, eu me lembro que na inauguração,
não ia dar tempo também. Eu mesmo vim aqui, ajustei algumas, porque eu trabalhei com elétrica lá. Cara, olha só, velho. Então, e essas cordas aqui eu não fiz, e eu tive dó de quem fez, inclusive, porque tu tá vendo que ela é uma corda só, ela não tem emenda. Não tem. Não tem emenda e ela é fechado os grampos dela. Então eles tiveram que passar isso aqui como um cadarço gigante. Cara. Pega toda a corda, passa primeiro ali, depois passa toda no outro buraquinho, depois passa toda no outro buraquinho, depois passa toda. Que doideira. E se os meus filhos estivessem aqui, eles estariam pendurados nelas, cara. As iam estar tocando uma harpa. Eles ficam, as crianças que vêm aqui, eles ficam passando. Mas legal, cara, mas eu vejo isso muito em comum, assim, só para não perder algumas coisas, essa questão dos empreendedores, assim, de ter várias skins, né? É uma coisa em comum da gente, né? Ou seja, ter um mar de conhecimento com um palmo de profundidade, né? Sim. Cara, é isso que eu vejo. E a outra questão de fazer com o que tu tem na mão realmente, né? Fazer, não esperar para fazer depois. Ah, eu vou esperar ter coragem para fazer. Sim. Cara, mas aí já começou alguém, né, que teve coragem antes de ti. Sim. Enquanto a tua coragem não chegou, já tem alguém que já começou. Sim. Né? E eu entendo que é difícil, realmente não é fácil essa exposição. Todos os olhares confiados, né? Eu vi ontem, eu achei interessante um vídeo. Agora eu tô mais produzindo que consumindo, porque eu já consumi muito tempo para poder me posicionar, como eu falei com o Edmar até ali, para poder admirar, inclusive, o trabalho que eles fazem por trás das câmeras. Então hoje eu edito, eu faço muita coisa. Que é trabalhoso. É trabalhoso, mas é legal pra caramba também. Mas a gente aprende a ter empatia, valorizar e poder conversar com eles como bom empreendedor, né? Conhecer um pouco de cada área para poder saber o que tu quer e falar tecnicamente com eles também. Mas eu vejo que assim, cara, realmente não é fácil, tem vários desafios. Eu entendo quem tá aí olhando isso e falando assim, cara, mas será que é pra mim? Ah, mas eu prefiro ficar aqui e tal. E eu entendo tudo isso, mas não justifica. Eu acho que a gente tem que cada um fazer do seu jeito. Nós estamos aqui, nós temos perfis totalmente diferentes, né? Até brinquei contigo ali e falei, cara, sim. Né? Mas o bom vendedor não é aquele cara que fala que... Não, acho que é isso, cara. São perfis complementares que se somam e que se complementam. E no final das contas é isso que é uma empresa, é uma micro-sociedade de vários perfis e todo mundo puxando pra frente, né? Então, é isso que eu olho basicamente, assim. Mas eu não me conformo com essa galera aí que tá me dizendo que não quer participar. Sim. Eu entendo porque engenheiro de obra pronta, né? Eu que sempre digo assim, esse é o que mais tem, né? Sim. Mas enquanto é mato, que tu tem que chegar e fazer estrutura e meter o pé lá, pra vir aqui fora do horário e deixar tua esposa, teu filho, tua filha lá, é poucos que querem, né? Sim. Pra ser demitido e pegar aquela rescisão, em vez de comprar uma casa, investir na empresa como eu fiz, não só a minha rescisão, mas a da minha esposa também. Sim. Então, mas isso eu vejo em comum das pessoas que conseguem escalando sempre, né? Sim. E pegando essa questão do que eu queria bater um pouco mais nisso, e como é importante pro representante comercial, queria ter essa visão. Porque representante comercial, para mim, é um empresário de venda. Cara, Tem que ter maturidade, tem que começar a olhar para a inovação também, tem que produzir o próprio conteúdo, porque eu acredito muito que uma das vantagens competitivas para a ponta, lá para o PDV, representante / PDV, vai ser a prestação de um bom serviço. É isso. E não o produto. Então, o representante que entender de vendas, entender de um bom posicionamento, entender de logística de produto, porque produtos são perecíveis, na maioria dos seus casos, né, na questão da representação, entender como ajudar o cliente lá na ponta a ajustar essa logística dele. Qual será que é a melhor logística? Como eu posso dar uma dica eu sou representante, estou atendendo um ponto de venda, estou num lojista lá, eu entendo que a dor do lojista é aquilo que a gente falou antes, é ser social media da própria loja, é fazer venda, é atender balcão, é organizar estoque, é entender logística do ambiente interno que influencia sim na venda. Então, se eu sou um representante extremamente bem preparado e eu busco me inovar, buscar novas informações, eu vou falar assim, cara, eu tô pronto, eu sei como ajudar e eu sei como ajudar genuinamente o ponto de venda lá na ponta, o PDV lá na ponta. E é isso que eu vou fazer. Então, a gente tenta falar para os representantes, cara, vocês são empresários de vendas.
Vocês não têm que entender do produto ali fechadinho, ou vocês não têm que entender de uma técnica de venda fechadinha. Vocês têm que entender de como resolver as dores dos clientes de vocês. Então a gente está montando uma imersão que vai ser a indústria do varejo, porque o nosso core business é a indústria e distribuição. Só que a dor do nosso cliente, a indústria, é o varejo. Que é exatamente isso que a gente está conversando. Que é o quê? Como que faz social media, como que cuida de estoque, como que exposição de produtos e tudo mais. E a gente montou uma turma de imersão focado no varejo. Ah, mas não é a dor do nosso cliente. Nosso cliente não sabe educar o cliente lá na ponta. Então a gente vai educar para o nosso cliente. É isso aí. Entende? Então acho que esse olhar mais genuíno ajuda muito, né? Com certeza. Cara, e tu tá falando isso, eu tô vendo exatamente na minha equipe. E é óbvio que cada um tem a sua velocidade e, assim, não tem muito certo e errado. Eu acho que vem cada um na sua velocidade e no seu momento, né? Mas eu vejo no meu time mesmo ali de representantes, por exemplo, alguns que já estão mais adeptos e entenderam isso, já vão criar perfis próprios para não ficar dependente da empresa, porque nós aqui, nós somos exatamente um elo dessa cadeia, logo depois da indústria, né? Então a indústria está lá preocupada produzindo conteúdos para que a gente possa usar, tudo bem. Mas nós, como distribuidores, queremos dar a nossa identidade, não só ficar repostando coisa. Eu vi muito distribuidor... eu vi um distribuidor em São Paulo, cara, que o perfil dele, inclusive até o Instagram tá... Parecia o perfil da indústria. Não, ele era totalmente voltado em IA. Ele fez totalmente o Instagram dele com IA. E aí tem esse caso que tu falou também, que é só replicar o que a indústria faz. Então, cadê a tua identidade? E se essa indústria mudar, qual que é a tua identidade? Isso vale para o representante numa certa escala. Então é legal que ele construa o branding dele, de autoridade dele como representante naquela região, porque isso profissionalmente é inteligente, estrategicamente falando, porque mesmo que ele não represente a Gali daqui um pouco, ele, cunhando a imagem dele de autoridade no segmento de alimentação saudável, ele pode trabalhar num concorrente meu daqui um pouco. E a gente vê isso muito, por exemplo, na área de corretagem de imóveis aqui na região de Balneário e tal, né? Tem uns corretores ali que os caras são... assim, atores, assim, os caras são... Não que tu tem que deixar aquele dia a dia de lado, mas as pessoas precisam entender isso, que isso que nós estamos fazendo aqui é tão importante quanto ir lá e tirar um pedido e fazer uma visita. Né? E tá diminuindo cada vez mais essa questão do conservadorismo. É devagar, existe um mercado ainda que precisa amadurecer, como a gente falou ali, mas tu precisa entender isso. Tu precisa estar muito bem posicionado no digital, seja indústria, seja representante, seja em qual segmento tu atue, seja corretor de imóveis, que é um representante também, na minha opinião, é meio parecido. Então vamos pegar esse exemplo desses caras. A gente precisa ter esses cases no segmento de representação também. Aquele representante influenciador, que é como a gente brincou também, os influenciadores por si só, eles estão caindo e nós que somos CEOs parando de terceirizar a comunicação da nossa empresa, que estamos realmente agora emergindo, né, e vindo aqui falar realmente. Porque só nós vamos poder falar a verdade das nossas empresas. Não que os influenciadores não vão poder fazer, vão, mas num outro grau. Tem um post que a gente vai lançar agora, que eu vi o calendário editorial, que é o colapso dos influenciadores. Cara, tanto é que eles estão percebendo isso e inteligentemente já estão montando várias empresas. Tu pode ver vários influenciadores também fazendo, atentos a esse mercado, já fazendo essa virada. De ser o influenciador das próprias marcas e das próprias indústrias. Né? Então agora é a nossa hora, galera. Bora, vamos começar a fazer. E eu tô puxando o bonde, né? E eu vi algumas tragédias aí com alguns concorrentes meus que colocaram, assim, estagiários fazer o marketing. Aí vai lá, faz aquelas trends de TikTok, aquelas coisas que não tem nada a ver com o mundo corporativo, né? Eu tô trazendo um lifestyle também, uma coisa mais descontraída no meu perfil, mas o da minha empresa é diferente, ainda continua sendo mais... Mas enfim, cada um faz a comunicação que quiser da sua empresa. Mas eu vejo assim, algumas empresas muito focadas nesse offline e terceirizando demais, deixando na mão do estagiário novinho, e aí falando assim, cara, eu acho que deve ser isso aí que é legal. Então eu acho que tá funcionando porque eu tô ganhando seguidor e tal, mas a qualificação desses seguidores, porque tem isso também, né? Ganhar seguidor por ganhar seguidor, cara. Pô, eu quero gente qualificada, igual vocês que estão assistindo aqui, eu dei uma olhada assim,
Nosso público é conteúdo bem, e assim, altamente qualificado, né? o Então, pessoal, uma vez a gente... espero que eu possa ter essa moral aí de estar à altura aí, né? A gente discutiu sobre isso tem um rapaz aqui dentro que trabalha com vendas, que ele tem 100 e poucos mil seguidores lá no Instagram, ele dançava e tal, enfim, tinha um perfil de influencer, né? E acabou vindo trabalhar aqui. E uma coisa que é interessante, a gente tá discutindo sobre engajamento, né? Eu tenho, se eu não me engano, 5 mil seguidores, não é muito, e a gente tá falando de engajamento de stories, e eu falei, no meu geralmente dá umas 500 views, mais ou menos, 400, 500. E ele, legal, o meu dá 11 mil. Eu falei, tá, vamos lá, vamos fazer um... E ele não falou de forma arrogante, a gente só estava falando sobre... a gente estava falando sobre taxa de conversão do número total para o número de views, né, do engagement stories. E eu falei, mas olha que interessante, né, porque a gente está falando do colapso dos influenciadores, que é uma coisa que a gente vem batendo também há um tempo, que a gente falando, tem uma tendência aos influenciadores da marca serem os próprios founders ou CEOs ou quem está à frente do negócio. Cara, eu acho que é um futuro, eu acho que não é uma tendência. Sim, 2025 já foi. Já deu uma pivotada grande para isso. E aí eu mostrei para ele, falei, tanto que olha aqui, eu tenho poucas pessoas que olham o meu stories, 500, 400, mas olha quem são. E eu mostrei para ele, fui mostrando um por um. Eu falei, esse aqui, empresário, dono de tal indústria, esse aqui, empresário, esse aqui, Condor da Vickers, esse aqui, o Vickers da Condor, esse aqui, tal, esse aqui o Lucas da Deller, esse aqui o... Eu fui passando. Eu falei, qual é o valor que isso tem? Pô, acabou. É que entretenimento sempre vai trazer mais, né, audiência, volume, né? Sim. A questão é isso que tu falou, é qualificação. Talvez, se ele tiver ali no final uma taxa de conversão para se ele vende uma roupa, alguma coisa assim, de repente... varejo. Show, né? Tipo assim, o entretenimento ele casa muito bem, eu acho. Sim. No nosso segmento, como a gente estava conversando ali no início também, no nosso segmento a gente tem que ter, na minha visão, uma coisa mais corporativa, né? Não uma coisa quadrada, mas... Isso que eu ia falar, porque é o desafio que nós estamos trazendo aqui também, principalmente para o pessoal que vem aqui, né? Sim. E tu falou uma coisa interessante ali também da questão de idades e tal, sabe? Eu sei que, genericamente falando, generalizando, é uma questão de idade, mas eu vejo muita gente com mais idade, às vezes, mais propenso e mais disposto a aprender do que às vezes pessoas novas também, então acontecem essas exceções aí, sabe? Mas eu olho muito isso que tu falou, agora fiquei feliz, o pessoal da diretoria do Madeira usou meu vídeo, inclusive, como case lá dentro das reuniões internas, né? Que legal. Então, eu tenho números assim que se tu for olhar perto de quem não tava nas redes sociais alguns meses atrás, pelo que tu falou dos teus stories, muito parecidos, eu tenho muito menos seguidores, mas eu percebi isso, quando eu fiz alguns patrocinados ali, veio muita... coisa que não me interessava, né, assim, então a gente tá encontrando esse caminho, né. Sim. Eu realmente quero pegar o pessoal que vem pelo entretenimento e vai ver o vídeo do Madeira eu comendo hambúrguer, porque em algum momento eu vou dizer o que eu vou dizer agora, pessoal, vocês já tomaram a água de vocês? Eu já tomei, eu vi que tu tá tomando aqui, o Edmar já tá tomando a dele ali atrás, porque é isso, nós vamos fazer as pessoas se lembrarem do nosso propósito todo o tempo. Vamos tomar água, vamos se alimentar bem, né? Então, Madeiro é um hambúrguer, mas é um hambúrguer com com taxa de gordura bem baixa, de qualidade, é um negócio de excelência, né? Então, a minha estratégia é realmente essa, é mesclar o conteúdo de moto, de lifestyle, para chegar em algum momento e a gente falar assim, tá, vamos falar do que me interessa aqui, e o que me interessa é fazer as pessoas se alimentarem cada vez melhor, para procurarem as lojas que compram com nós, ou a gente mesmo poder indicar, porque a verdade é isso, eu realmente vivo tudo aquilo, eu abro meus armários, volto menos nos meus vídeos lá e mostro a quantidade de produto que nós temos lá, que a gente utiliza, o lanche do meu filho, da minha esposa, então, cara, é até assim, fica meio chato às vezes, porque se eu for mostrar tudo que eu consumo lá... É engraçado que tu consome dos teus clientes, né?
dos meus fornecedores. Dos seus fornecedores. Só que vai ter muito consumidor final que vai olhar e não vai comprar diretamente comigo. Eu vou indicar as minhas lojas. Sim. Né? Então já aconteceu, por exemplo, divulgar um produto Leve Croc, por exemplo. Sim. Que foi um lançamento que teve na Natural Tech agora, que é a maior feira do nosso setor da América Latina. Eu fiz uma série de entrevistas que estão lá no Instagram. E aí apareceu uma entrevista com a dona da Leve Croc. Daí teve uma loja, uma consumidora final lá de Pelotas. Que legal, gostei dos produtos, aonde que eu encontro? Daí eu fui lá, peguei no meu sistema. Quem que são os meus parceiros? Então essa que é a vantagem de ser parceiro da Gali. Quem que são os meus parceiros aí na região? Fui lá, indiquei 2. Tu vai encontrar esse produto em tal loja. E ao mesmo tempo fui lá e falei pro lojista, agora tu tem que correr para ter esses lançamentos porque eu tô indicando clientes aí para vocês. Então é isso que no final das contas eu tô fazendo. Né? E tô movimentando clientes para os concorrentes também, né? Porque como eu falei, o tipo de produto que eu vendo lá, não necessariamente sou eu que vou vender. Então estou movimentando o mercado como um todo, assim, e obviamente que estou trabalhando para que compre comigo, que eu tenho os melhores preços, né? A gente é muito competitivo, a gente está revisando agora toda a nossa estratégia da parte de fornecedores também, como tu bem citaste ali no início, 2.500 SKUs. Cara, isso foi uma outra dor que a gente sentiu dos clientes. Como que tu olha tudo isso? Sim. Então, como que tu performa bem com todas essas indústrias? Não performa. Então, nós estamos revendo isso, inclusive, para te ter uma ideia, das 120 marcas que nós temos hoje, só 72 vão ir para o catálogo impresso. É o Pareto, né? 80, é o Pareto. Só que é um Pareto analisando várias questões. Por exemplo, essa indústria, qual que é o nível de parceria que ela tem comigo? Quando eu peço alguma coisa? Qual que é o nível de engajamento que ela tem nas nossas ações aqui? Então a gente está dando uma escrutinada total em todas as relações e olhando um 360 em todas essas relações. Do ponto de vista de produto, de parceria, de participação nessa fase de virada que nós estamos. Então tem algumas que estão olhando para isso e estão falando assim, videozinho pro YouTube e tal. Então a gente está vendo várias reações. A gente está vendo alguns que estão dizendo assim, vídeo pro YouTube? Não, vamos fazer, mas depois dá uma esfriada, daí espera ver alguém ir primeiro para depois fazer. É o engenheiro de obra pronta, né? Sim. Então a gente está vendo vários perfis. O que nós estamos fazendo aqui com a empresa é nos posicionar e dizer claramente para onde nós estamos indo e olhar quem está com nós. Não estamos dizendo que essas que vão ficar de fora de alguns projetos vão estar de fora totalmente, porque CNPJ não tem sentimento. Sim. Né? O dono tem. Sim. Porque tem algumas pessoas que confundem, né? O dono tem. Sim. Mas ele tenta deixar mais escondido esse sentimento aí, porque tem alguns tratamentos que a gente recebe de algumas indústrias, como tu falou ali, alguns olhares de menosprezo, de desdém, né? Que a gente acaba levando em algum momento e eles vão nos procurar, né? Em algum momento, alguns representantes que não entendem o que nós estamos fazendo agora, e já aconteceu isso, a indústria não entender o que a gente está fazendo e tomar uma atitude de atender direto, de mudar e cair numa conversa de distribuidora concorrente de faz comigo, se faz com a Ali, não vai fazer comigo. Aí tira o produto da gente, vai lá, daí o cara não atende do jeito que ia atender, daqui um pouco volta, como um cão arrependido, né? E a gente muitas vezes acaba aceitando, dentro das avaliações que a gente faz, obviamente, os critérios que nós temos ali, se for interessante para nós naquele momento. Não é só sentimento, mas também leva o sentimento em consideração, mas muito menos, né? E um universo de outras coisas que a gente olha para poder receber essa indústria novamente. Não tem uma questão de mágoa, tipo, não, tu tirou de mim aqui, porque às vezes tem distribuidor que faz isso, cara. Sim. Que gosta do monopólio, assim, sabe? Sim. E aí ele fala assim, não, se a Galha atende, eu não vou atender. Mas ele passa a atender clientes que ele vai muito bem no que ele faz e ele não atende os clientes que eu atendo. Porque ele não fez essa virada no digital, não tem as características que eu tenho de controle de shelf life e outras coisas lá dentro. Então agora a gente quer cada vez ser mais completo, com o time de vendas externo, né? E o cliente decide como ele vai querer ser atendido. Como que o cliente quer ser atendido? Com representante externo e catálogo? Ok. Né? Com o televendas? Só pelo sistema? Ok. Ele vai escolher pelo WhatsApp. Agora a gente está vendo vários B2Bs também, eu fui procurado por alguns, que ele tem uma tecnologia legal, que ele pega o pedido pelo WhatsApp ou pelo Excel e ele transforma já e converte por IA diretamente pro
pro B2B, né? Uhum. Então, muito legal aí, o pessoal nos procurou. Para nós é difícil de mudar porque conforme tu vai ficando maior, a dor é maior, né? Então Sim. a gente olha com mais receio qualquer mudança que vem nos oferecer. Sim. A gente, como eu digo para todo mundo que me procura aí, eu olho muita coisa e vejo muita coisa e decido pouco. Sim. Cada vez mais. Isso é normal de toda a indústria grande, empresa grande aí. Sim. A gente tá se tornando um pouco maior, a gente entende. E às vezes o pessoal olha assim, bah, é normal. Sim. Quanto mais... Tu não dá cavalo de pau em carreta. Né? Então é isso, é normal. A gente Legal. não é uma carreta, mas a gente já tá sendo uma vanzinha. Já não dá pra ficar dando muito cavalo de pau igual a gente fazia antigamente, que saía dando uns pinote aí, né? E legal. E até pra gente encaminhar pro final, Uhum. como que tu trabalha a cultura desse time de vendas e representantes? Qual que é? Tem algum trabalho que tu faça? É mais no exemplo? É mais puxando, botando energia? Tem treinamento? Como que tu faz? Então, eu tenho uma supervisora de vendas que trabalha diretamente comigo. E aí eu sou um cara mais... Até erro muito nisso. Uhum. Eu acho que eu tenho que melhorar nessa questão aí de dar uma atenção maior. E é uma coisa que a gente vem fazendo agora também. Mas eu sou um pouco contra muitas reuniões. Assim, as minhas reuniões muitas vezes são de pé. Bora, resolve aí E vai. e toca a ficha. Uhum. Mas eu tenho que melhorar um pouco isso assim, na questão desses treinamentos, essas orientações. Nós temos semanalmente lá, e é a minha supervisora que faz diretamente, né, Uhum. esses treinamentos. E daí tem os treinamentos específicos dos sistemas, onde eles pegam essas aulas online, que são mais técnicas e assistem. Sim. Tem os treinamentos das indústrias, mesmo a própria mina, por exemplo, pô, várias vezes o pessoal já teve lá dando treinamento diretamente para o time. Sim. Então tem vários treinamentos que acontecem, né? Tem uma fase de treinamentos nossos, internos, sobre questões de formas de atendimento, de cultura, de forma de atender, de ferramentas específicas, né? Agora eu vou ter uma reunião com o pessoal da RD Station lá, de automação de vendas e várias outras ferramentas, e o que eu vejo que é bom, a gente discute com o time, para ajudar a gente a decidir também sobre Sim. isso, e depois eles acabam fragmentando esses treinamentos. Então tem os nossos internos, tem os dos parceiros, tem os das ferramentas de tecnologia que nós utilizamos diretamente. Então eu procuro fazer dessa forma para não ter muito ruído. Sim. Então assim, então tem um treinamento específico só com os representantes externos. Aí como eles estão espalhados mais aqui pelo sul do Brasil todo, Uhum. pô, é difícil ser presencial. Sim. Então aí online vai bem pra caramba. O cara para o carro onde ele tá, e houve um treinamento direto lá do cara da indústria. Só que o que eu peço sempre, pessoal? Esse tipo de treinamento faz tipo meia hora, 40 minutos e fala sobre uma coisa específica. Porque o cara tá atendendo o cliente, ele vai parar para ouvir entre um cliente e outro. E é isso, tá? O cara para no celular dentro do carro para ouvir. Então, às vezes eu mesclo, daí participa o televendas também. Né? Então, a gente vai fazendo de várias formas. Né, que é como eu faço aqui nas minhas redes sociais, que é um desafio grande que eu tenho. Eu critico muita gente aqui e depois eu tô no desafio de fazer diferente, né, cara? E é difícil, né? E haja criatividade para fazer a mesma coisa de formas diferentes, né? É que nem eu sempre digo assim, pô, eu como basicamente as mesmas coisas todo dia no café da manhã. É um ovo ali e tal, eu mostro. Mas eu quero mostrar de formas diferentes. E dá para fazer e eu tô mostrando isso. Né? Eu encarei o desafio. E eu não posso ser quem eu tanto critiquei. Muitas vezes eu acabo sendo, porque eu vejo que realmente é difícil a dor. Mas eu vejo que eu pego esse desafio pra mim e tento fazer isso. Então eu não quero ser nem 880. Só reunião, só aquela coisa. Alinhamento de time. Aí toda semana eu quero falar isso. Porque alguém me disse que eu tenho que fazer. O Eduardo me disse que eu tenho que fazer. Sim, ouvindo o podcast, logo eu tenho que fazer. Eu vou e faço. Cara, o que tu ouve aqui vai servir pra ti ou não. De repente pra mim serviu pra ti não. Sim. Eu procuro, como eu sou um cara mais acelerado, eu procuro fazer o que funciona pra mim. Então deixar os caras mais à vontade, eu dou autonomia. Eu erro por dar autonomia demais às vezes, o cara fica meio assustado assim, porque às vezes o cara vem do ambiente que mas eu fiz isso aqui, qual que é o próximo passo agora? Sim. Então a gente já errou por deixar muito perdido. Hoje a gente tem os líderes diretos ali, do time de vendas é a Mari, que está com nós desde a época do estágio. Ela começou com a gente como estagiária e fez toda a carreira dela. Hoje ela é supervisora de vendas, né? E vai ser diretora e vai ser gerente, se depender de mim.
E tá com nós nessa fase agora de atender os representantes externos também. Até eu tô cuidando pessoalmente dessa construção da equipe, para depois daí dividir. A minha ideia estrategicamente é que a Mari siga com o time interno e eu tenha uma pessoa somente para o time externo fazendo isso. Perfeito. Então, muito bom. Nós vamos seguir dessa forma aí. Muito bom. E se tu pudesse, com uma pergunta final, voltar lá para 2015, hoje com a experiência que tu tem, se tu pudesse, você, voltar e dar um conselho para ti mesmo, só que lá de 2015, com a experiência que tu tem hoje, qual seria esse conselho? Faça catálogo impresso e não desista dos representantes comerciais ou CLT ou híbrido. Resumindo, quebrou todo o podcast. Cara, faça isso, porque no final das contas a gente inovou e fez um monte de coisa e agora nós estamos voltando lá atrás e falando no ouvido assim, cara, tu tá inovando demais, eu sei que tu tá crescendo no que tu tá fazendo, mas lá na frente tu vai precisar desse mercado que é um mercado grande. Sim. E tem muita gente que não vai te atender se tu não tiver o tal do catálogo impresso. Sim. Com as fichas lá pro cara folhear, nem que seja. Sim, perfeito. E eu relutei bastante com isso e tô ainda meio engasgado com isso. E tô fazendo o catálogo impresso com um fichário em couro bonito lá, pro cara furar com os 2 furinhos para colocar lá. E aí, cara, tem uma dificuldade muito grande porque tem uma alteração muito grande de produto, né? Não é simples, né? E principalmente tu saindo do 0 para 70 e poucas marcas, né? Cara, e como que tu faz um catálogo grande, né? Enfim, mas vai sair, vocês vão ver como é que vai ficar. Não vou contar os detalhes porque eu vou entregar de barbado pros concorrentes aqui também para resolver muita dor. Eu já vi os catálogos deles e, pelo amor de Deus, cara, pô, podia caprichar um pouquinho mais. Eu tô chegando também no catálogo digital impresso e na equipe externa agora também do nosso jeito. Então é isso, cara, eu faria isso realmente. Legal. Foi uma coisa que eu deixei de lado e hoje eu tô sentindo um pouco a dor. A gente meio que bateu no teto do digital, né? Sim. E agora nós vamos buscar nossa fatia aí no mercado externo. Posso falar o que eu mudaria? Claro, por favor. Eu achei engraçado. Né? Eu mudaria que eu também apostaria mais em vendedores externos. Olha só. E não apostaria tanto só no digital. A gente cresceu muito via digital, né? E a gente acabou esquecendo um pouco desta, porque o representante que não gera uma proximidade com o cliente, gera o tato, tá lá na ponta. Cara, e é insubstituível. Nós estamos falando aqui sobre tecnologia, mas isso aqui que nós estamos fazendo vai ser transmitido através da internet, mas isso aqui nunca vai deixar de existir. Nunca. Vai mudar. O tirador de pedido, esquece. Esse aí, inclusive tem post aí que eu falei sobre esse. Esse está fadado ao fracasso. Esquece. Tu só tira pedido, faz parte de tirar o pedido também. Mas as coisas estão evoluindo. E esse cara que hoje é comprador e é conservador, vai estar o filho dele daqui um pouco lá, ou ele vai melhorar e não vai estar mais lá. Perfeito. E aí tu não vai estar mais nesse mercado se tu não aprender a fazer a conversão também de tirador de pedido a um cara da rede social, do digital. Então hoje eu digo assim para os meus representantes, cara, vai lá e visita o cliente, se ele tiver necessidade mensal, tu vai mensal, senão tu vai a cada 2 meses, e o cara tira o pedido, e esse cara que tá tirando o pedido, tu tá ganhando comissão em cima dele, e tu tá ganhando comissão para poder viabilizar o contato físico com outros clientes que precisam da visita. Sim. Então essa é a orientação que nós estamos dando, né? Sim. A gente não tem aquela coisa da necessidade da visita lá e tal, então no final das contas a nossa dor é a mesma, né? A gente está compartilhando. Só que uma coisa que eu te falo, cara, que é o que tu tem escrito na parede ali, né? O crescimento causa desconforto. Sim. Ele é desconfortável. Sim. E nós ficamos confortáveis com o nosso crescimento no digital. Sim. E acabamos subestimando essa questão, talvez, do físico, né, do presencial. Hoje na minha opinião. Aí tu fala assim, aí é uma outra coerência que eu tenho com o meu perfil. Muitas pessoas chegam aqui e querem esconder isso daí, as fraquezas. Cara, eu tô aqui eu fiz a consulta no nutricionista e falei sobre problemas que eu tenho, tomo remédio. Sim. Cara, a gente é uma pessoa real, né? Sim. Então... Eu acho que essa é uma das coisas que a gente defende muito na educação, que o pessoal vem aqui e fala assim, mas tu fala tanto do que passou, dos erros. Eu falo, tu quer que eu faça o quê? Eu empreendo, eu cresci sem grana, eu vendi, eu errei no produto que eu vendi, eu corrigi, eu errei de novo. E a gente tenta desmistificar um pouco isso, a gente tenta falar, gente,
Entendam que ser executivo, ser diretor, ser fundador, presidente, dependendo da nomenclatura que tu tá dentro da tua empresa, não quer dizer que tu não erre. E a gente não pode colocar essas pessoas como as pessoas intocáveis da empresa que não erram, porque no fim erram. E erram às vezes muito mais do que os outros, porque a gente toma muito risco. Porque tu tem que tomar muito risco para dar certo empreendendo. Exato. Então a gente acaba errando muito, tá tudo bem. O erro, ele faz parte dessa curva de aprendizado, desde que a gente erre, corrija e não fique parado. A gente acredita no movimento. Fábio, queria te agradecer. Vamos encerrar porque todo lado bom, né, que tem de tomar água, tem um lado ruim, eu também preciso ir no banheiro, né? Porque tem muita gente que não toma água com medo de ir no banheiro, cara. E aí tem... E tudo que tu faz de bem e traz de benefício tem um lado ruim. E o cara fala assim, não vou tomar água porque daí eu não vou no banheiro. Que bela estratégia. Não, cara, então vamos encerrar porque eu realmente preciso ir no banheiro. Cara, prazer estar aqui. E a gente vai conversar muito ainda aí pela sinergia. Espero te receber lá na minha empresa. Perfeito. Em alguma oportunidade aí. E, pô, prazer conhecer gente do teu quilate aí. E da tua equipe, principalmente, né? Porque a gente também vai sendo um imã de pessoas boas, né? Que vão ficando perto da gente. É isso que a gente acaba fazendo também como empreendedor. A gente acredita muito nisso. Gente, e assim nós encerramos mais um Apocast. Valeu!